Celestial, te louvamos nesta noite pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado pela esperança da volta de Cristo Jesus a essa terra. É ela que nos move, é ela que nos motiva e é ela que nos dá o norte de que tudo será novo a partir da volta de Jesus. Por favor, ó Pai, nesta noite a sua palavra vai ser aberta e eu peço que, humildemente, ó Pai, teu Santo Espírito se faça presente neste lugar, abrindo o nosso coração, a nossa mente, e que a tua palavra venha encontrar guarida no nosso coração, para que haja reflexão, mas sobretudo transformação da nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém, Pai. Amém? Amém. Obrigado, Dioguinho. Boa noite, irmãos. É muito bom estarmos juntos nesta noite de adoração e louvor. Obrigado à equipe de louvor por nos dar esse momento de preparação da palavra, né? E com louvor a gente vai entrando na atmosfera espiritual. E eu fico feliz de estar aqui novamente. Aqui essa igreja é muito querida para mim e vejo algumas pessoas queridas que faz tempo que não nos vemos. E eu fico feliz de estar aqui e poder revê-los. Que Deus possa estar com cada um de vocês. E você que veio aqui essa noite, quem sabe pela primeira vez, sinta-se bem em nosso meio, tá bom? Que Deus possa te abençoar e que a mensagem possa falar ao seu coração. Estamos na internet também, é isso? Está gravando? Mas não está direto. Mas você que vai assistir esse vídeo depois, que Deus possa te abençoar também aí, aonde você estiver, tá bom? Muito bem. Como é que está seu coração? Aqui é a Igreja do Jardim, 3 Corações, né? O bairro. Mas eu quero saber aqui que nós temos mais de 3 corações nessa noite aqui, né? Temos vários corações aqui. Como é que está seu coração? Quando a gente fala assim, ó, como é que está seu coração, vem à nossa mente 2 aspectos importantes: o emocional e o espiritual. O emocional, eu espero que você esteja sendo bem correspondido, porque o emocional ele envolve a nossa relação marido e esposa, namorado e namorado, filhos que estão relacionados com a gente, e isso envolve a nossa vida, né? Emocionalmente falando. Hoje pela manhã eu estive na escola da minha filhinha e teve uma apresentação do Dia dos Pais, ela cantou, todo mundo, aquela motivação com os pais ali, e como foi gostoso, né? Ver as crianças cantando, e a gente que é pai, né, ver o filho apresentando ali, a gente sai dali derretido, né? E eu tirei foto e filmei, e aí postei no Facebook para as pessoas verem esse momento tão especial emocionalmente, que a gente fica feliz com os nossos filhos, né? O desenvolvimento deles, o crescimento deles, e isso é realmente prazeroso e traz boas coisas para a gente no coração. Mas e espiritualmente, sobretudo, nós precisamos estar bem também, mais do que emocionalmente. Nas relações humanas, a gente precisa estar bem, sobretudo com o nosso Deus. E aqui que está o dilema de muitas pessoas. E esse dilema envolve o aspecto que eu vou pregar nesta noite, que eu vou falar esta noite. E a questão é a seguinte: a pergunta que não quer calar, e que as pessoas fazem e continuarão fazendo, umas terão respostas e outras não terão, mas o fato é o seguinte: para onde você vai quando você morre? Ou o que acontece com você depois que você morre? Veja, existe uma linha de pensamento que diz o seguinte: que quando você morre, você entra num estágio de perfeição, de melhora. Então você vai para um local, e nesse local você vai ter a possibilidade de se reencarnar em outra pessoa e vir em condição melhor. Aí você vem, vive novamente nessa segunda chance, podemos dizer assim, e se você morrer de novo, aí você vem depois e se reencarna de novo. Porque aí você vem e você melhora aquilo que você foi ruim antes. E nesse estágio de reencarnação, qual é o objetivo? Encontrar o quê? Encontrar a eternidade.
e você nunca mais voltar no processo de reencarnação. Algumas pessoas acreditam nisso. Tem algumas pessoas que acreditam da seguinte maneira, que se você for uma pessoa muito boazinha, uma pessoa boa, como as pessoas dizem, né? Aliás, a gente diz isso, né? A gente fala assim, nossa, eu sou uma pessoa boa. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo. E a gente tenta se colocar num julgamento próprio de que nós somos bons. Mas a Bíblia diz que a gente não é bom. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa. Ainda faz uma pergunta assim, quem o conhecerá? E a Bíblia diz que os desígnios do coração do homem é para o mal. Então, como é que pode haver coisa boa na gente? Não pode ter coisa boa. Mas a gente faz essa análise, fica assim, eu sou bonzinho. Então, na nossa análise humana, a gente diz assim, quando a pessoa é boa, ela vai direto para onde? Ela vai direto para o céu. Agora, se ela for ruim, se for um bandido que assassinou, matou, estuprou, fez tanta coisa ruim, aí ele vai para o purgatório. Porque lá no purgatório, ele vai ter a chance do quê? De se recuperar. Aí quem está aqui em vida começa a orar para quem está lá no purgatório. Não é assim que algumas pessoas acreditam? Veja, nós no Brasil, nós somos colonizados. A nossa herança, a nossa origem religiosa é o catolicismo. Porque quando os portugueses vieram para o Brasil, os padres jesuítas vinham com as caravelas, né? E aí eles vieram e eles fundaram a primeira igreja católica jesuíta, que está lá em Porto Seguro, e eu tive a possibilidade de conhecer essa igreja, e tem um padre jesuíta ainda até hoje lá. Se um dia você for a Porto Seguro, você vai ver essa igreja lá, que é a primeira igreja católica aqui no Brasil, fundada pelos padres jesuítas, lá em Porto Seguro, na Bahia. E veja, nessa concepção de que nós crescemos no contexto católico, muito das nossas crenças, elas estão baseadas aonde? Nessa herança que nós recebemos. Veja, eu fui batizado na Umbanda e eu fui batizado na igreja católica. Eu fui batizado na Umbanda ainda pequenininho, porque meus pais frequentavam a Umbanda. Depois, meus padrinhos, que eram bandistas também, decidiram que iam me batizar na igreja católica. E eu fui batizado na igreja católica também. Então, olha a herança que eu tenho aqui, dessas duas vertentes. Só que depois, minha mãe se converteu, e aí eu aprendi na palavra de Deus que eu deveria me batizar por imersão. E aos 16 anos eu me batizei por imersão na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora veja, preste atenção. Quando a gente fala dessas questões, eu pergunto para você assim, uma pessoa que acredita na reencarnação, isso traz conforto para a pessoa? Traz alívio, você acha? Porque assim, a pessoa, ela vai numa sessão espírita e ela tem ali, de repente, uma mensagem psicografada segundo o que eles acreditam. Aí a pessoa fala assim, olha, tá vendo? Escreveu com a letra igualzinho da minha filha, do meu filho. Falou com a voz igualzinha dele. E isso, para a pessoa que está recebendo, pode ser uma verdade, mas também pode ser um engano. Percebe? Aí, quando você fala assim, o meu filho está lá no céu, ele morreu, então foi direto para o céu. Quando você diz que ele foi direto para o céu, aí eu pergunto para você, se ele vai direto para o céu, então por que Jesus virá a essa terra? Ou para que Jesus virá a essa terra? Então, quando eu acredito que eu vou direto para o céu depois da morte, significa que eu vou anular a volta de Jesus. E aí como é que fica isso? Porque a palavra de Deus diz que Jesus virá com poder e grande glória. A segunda volta dele a essa terra. E ele virá e dará ordem para que os mortos ressuscite com poder e grande glória, porque ele venceu a morte, ele tem poder sobre a morte. Então Jesus virá a essa terra com a finalidade
primeira, ressuscitar os mortos. E se os mortos foram para o céu, para que Jesus vai vir a essa terra? Percebeu o problema que a gente tem? Então veja, nós precisamos estar fundamentados no que diz a palavra de Deus. Nós precisamos estar fundamentados naquilo que diz Deus e não o que diz o ser humano. Eu estou aqui falando para vocês de algo que nós vivemos neste mundo, nesse contexto de mundo que nós estamos, e existem essas crenças diversas. Quer ver uma crença que tem de uma igreja aí muito famosa, e que de repente tem aqui até uma perto daqui da gente? Tem uma igreja que eles pregam o seguinte: se o seu parente morreu e não teve a possibilidade da salvação, de descer as águas batismais, você, que é parente dele, que aceitou Jesus e que hoje vive na esperança da volta de Jesus, e entendeu que você precisa estar no céu pelos méritos de Cristo Jesus e aceitou isso no seu coração, como seu parente não teve essa possibilidade, ele já morreu, aí você vai e batiza-se por ele. Você acredita nisso? Eu não estou aqui para falar mal dessa igreja, eu estou aqui para orientar e dizer para você que essa igreja está aqui pertinho da gente, porque eu fui nessa igreja, eu conheci essa igreja. Essa igreja é a igreja dos Mormons. Os Mormons acreditam nisso, que quando eu me converto, eu posso descer as águas batismais em prol do meu irmão, do meu tio, do meu pai que já morreu e não teve a possibilidade de salvação. Ora, isso não é a mesma coisa do que você interceder para a pessoa que está no purgatório? Mesma coisa. Não é a mesma coisa do que a pessoa que está lá no estágio de processo de eu vou me reencarnar para ficar melhor, até alcançar a perfeição, ou o nirvana, como alguns acreditam, né? O fato é o seguinte: eu fui a igreja dos Mormons tem 4 templos maiores, onde eles estão localizados. Um está aqui na Francisco Morato. Se você passar na Francisco Morato, você vai ver aquele templo primeiro aqui de São Paulo. Lá em cima tem um anjo, na torrezinha que tem. Pode ver que nessas do bairro não tem o anjo. Se você passar na igreja dos Mormons e você olhar aí em cima, não vai ter o anjo. Mas se você passar na da Francisco Morato, você vai ver o anjo lá. Esse anjo é o anjo Moroni. É o anjo que supostamente o fundador da igreja dos Mormons, que é Joseph Smith, o profeta, segundo eles, recebeu as mensagens desse anjo, as mensagens de Deus, e hoje a gente tem a igreja dos Mormons aí no mundo inteiro. Aí, em São Paulo, nós temos lá essa igreja central. Nós temos um no bairro dos Souzas, em Campinas, que se você for lá também tem o anjo. Você tem uma lá no sul, em Porto Alegre, e outra lá no Nordeste, no Ceará. São os 4 templos maiores da igreja dos Mormons que você vai encontrar o anjo Moroni. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles creem que você pode orar, que você pode interceder pelas pessoas que morreram, e você pode, entre aspas, você pode salvá-la. O que você acha disso? Isso está fundamentado em uma igreja, e as pessoas acreditam. Eu fui lá na abertura daquela igreja, porque havia-se uma ideia de que a igreja dos Mormons era uma igreja misteriosa, que tinha algumas coisas ocultas. E aí eles abriram durante um mês aquela igreja da Francisco Morato para visitação, e eu pude estar lá por 2 vezes visitando a igreja. E o pia batismal deles, assim, eu queria me batizar naquela pia batismal, porque é muito linda. Ela é totalmente de ouro, fica suspensa mais ou menos assim, e em volta dela ela é sustentada por 12 bois, totalmente de ouro, coisa mais linda, representando as 12 tribos de Israel. É lindo, Tiaguinho, lá, lindo, maravilhoso. Mas infelizmente
a forma como eles ensinam não está baseada onde? Na palavra de Deus. Não está, não tem sustentação bíblica para isso. E aí, como que a gente avalia isso? A palavra de Deus diz assim, para a gente poder entender a questão da morte, você precisa entender a origem da vida. Quando é que passou a ser uma alma vivente? A palavra de Deus diz em Gênesis que Deus formou o homem no pó da terra, formou um boneco sem vida, que não tinha movimento, não tinha pensamento, não tinha dor, você podia chutar, você podia fazer o que quisesse, ele não tinha nada, não sentia nada. Mas quando Deus soprou o fôlego de vida, esse boneco passou a ser o quê? Uma alma vivente. Então, uma alma vivente significa preciso do corpo e precisa do fôlego de Deus, a origem da vida, o Criador. E quando ele soprou isso, o ser humano passou a ser uma alma vivente. Se eu passei a ser uma alma vivente a partir do momento em que Deus soprou o fôlego de vida, por que é que algumas pessoas dizem que a alma não morre? A alma vai para o céu. Ora, como que a pessoa pode dizer que a alma vai para o céu, sendo que a alma só passou a ser alma vivente quando o corpo se juntou com o sopro de vida? Quando eu digo assim, olha, que quando a pessoa morre, você leva o corpo dela para ser sepultado no cemitério, e o sopro de vida, que é de Deus, volta para Deus, porque é dele o fôlego de vida. Não há alma vivente, não há alma desencarnada, mas o fôlego, o sopro de vida é de Deus. Isso é de Deus. Isso é prerrogativa de Deus. E isso não é a alma que vai para o céu porque foi bonzinho. Percebe? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você, nós somos corpo, alma e espírito. Aí a pessoa fala, está vendo? Então significa que eu tenho um espírito. Olha a problemática que a gente tem. Porque a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus de corpo, alma e espírito, na sua totalidade. A questão é a seguinte, veja, é muito claro isso, porque pense comigo, se Deus é espírito, se Deus é um ser espiritual, e nós somos criados à imagem e à semelhança dele, significa que nós também somos seres o quê? Espirituais, porque nós temos uma origem espiritual. Então é natural que nós tenhamos essa necessidade de nos religarmos a um ser espiritual. E gente, isso pode ser em qualquer lugar do mundo. Veja que os índios fazem isso, vejam que todas as etnias, seja em qualquer lugar do mundo, você vai ver que as pessoas têm necessidade de se ligar a um ser supremo, espiritualmente falando. E por que isso? Porque nós somos criados à imagem e à semelhança de um Deus espiritual. Então, quando você fala assim, eu estou adorando a Deus de corpo, alma e espírito, significa que eu estou aqui como o meu corpo, a minha alma, no sentido de que o sopro, o fôlego de vida foi Deus quem jogou em mim, colocou em mim o fôlego de vida, e por isso que eu estou aqui respirando. E sobretudo, espiritualmente, o espírito, porque nós somos seres espirituais. Percebe? Os japoneses, eles têm uma peculiaridade, porque eles têm realmente, na prática, no dia a dia da vida deles, e eu convivi muito com eles e eu via isso, então eles respeitam muito os seres humanos, as pessoas, seja uma criança recém-nascida ou idoso da mais idade aí de 100, 200 anos que seja. Há um respeito muito grande, porque para o japonês, você, Tiaguinho, é uma divindade. Percebe? E por que eles têm isso em mente? Que nós somos seres, uma divindade?
porque eles também têm o senso de que espiritualmente eles precisam estar ligados a um ser supremo, a um ser criador, espiritualmente falando. E eu e você que somos criaturas, eles entendem que se temos uma origem, então nós somos seres espirituais, somos divindades. Quando, dependendo da posição que um japonês ocupa, se você visitá-lo, se você for à casa dele, na hora de você ir embora, eu não sei se você já viu cenas de um japonês se despedindo, mas eles ficam na frente até você sair da presença deles, ou se sair com o carro, até sair na esquina, e eles ficam agachados e fazendo esse movimento aqui, ó. Esse movimento, agradecendo pela sua visita até a casa dele. E esse movimento, quando você faz, normalmente é um momento de... Veja, quando você faz isso, me remete ao quê? Uma adoração, um reconhecimento de submissão, de humildade em face daquela outra pessoa. E a Bíblia diz que nós devemos olhar, eu devo olhar para você como uma pessoa melhor do que eu, ou acima de mim, e não mais do que você. Eu tenho que considerar você melhor do que eu mesmo. E veja, essa mentalidade, ela muda no contexto do quê? Eu só estou abrindo essa possibilidade para a gente entender o seguinte, que em todos os lugares, na face da terra, a questão é, as pessoas não querem morrer, elas querem continuarem vivas e eternas. Porque se morrer fosse bom, todos nós queríamos morrer. Porque quando a pessoa está abraçando o caixão lá e chorando, e ela fala, eu quero ir junto, por que ela não se mata, já que ela quer ir junto? Porque ela sabe no íntimo que morrer não é bom, e não é mesmo. A morte nos separa das pessoas que amamos, e para muitas pessoas se separam a pessoa de quem? De Deus. A morte determina para muitas pessoas a salvação eterna e a perdição eterna. Então olha que problema que a gente tem aqui. Então eu quero ler na palavra do Senhor o que a palavra de Deus diz a respeito da condição ou do que os mortos estão fazendo. Já que algumas pessoas acreditam, então eu quero ler na palavra o que diz sobre os mortos. Então abra sua Bíblia, aí no livro de Eclesiastes. Se você tiver celular, pode abrir no celular, não tem problema nenhum. Se você tiver no tablet também, não há problema. Vamos abrir a Bíblia, porque a Bíblia é Bíblia em qualquer circunstância, independente de ser no celular, ela é Bíblia também. Então vamos ler esse versinho que eu gosto muito. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes. E ele diz assim, a partir dos versos 5 em diante. Porque os vivos sabem que hão do quê? De morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles o quê? Recompensa. Porque a sua memória jaz aonde? Queridos, a palavra de Deus está dizendo para a gente que os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Só nesse verso, só nesse versinho aí, a gente já tira aí lições e refuta um monte de coisas que estão sendo pregadas e faladas por aí, e que já destrói completamente. Porque existem alguns casos até, que as pessoas acreditam assim, que o meu pai morreu, agora ele está olhando por mim lá do céu. Agora ele virou uma estrelinha a me guiar lá do céu. E aí, a minha mãe, o meu irmão, e aí tem muita gente que acredita nisso. Mas a Bíblia está dizendo que os mortos não sabem o quê? Coisa nenhuma. Nem tampouco eles terão o quê? Recompensa.
Não tem possibilidade nenhuma. E você sabe que tem um monte de gente famosa aí, inclusive eu trabalho para um deles, que se chama Henry Castelli. Eu já trabalho com o Henry Castelli tem 6 anos. Estou indo para o 7º ano trabalhando com ele. O nome dele não é Castelli. O nome dele é Henry Lincoln Fernandes. Esse é o nome do Henry Castelli. Agora, onde ele adotou o Castelli? Sabe onde foi? Foi numa sessão onde uma sessão espírita, onde, através dos espíritos que estavam ali, disseram para ele: se você quer ter sucesso, você tem que usar o nome Castelli, que foi uma grande personalidade da história, que já morreu, mas você, para manter a memória dele viva, você tem que usar o nome dele, se você quiser ter sucesso. E hoje ele tem muito sucesso, mas o nome dele não é Castelli. Perceberam onde eu quero chegar? A Bíblia está dizendo que o quê? O que nós lemos ali? Que a memória deles não jaz no esquecimento. Então, quando essas pessoas agem dessa maneira, é fazer com que a memória desses que já morreram, elas voltem através daqueles que estão vivos. Então, quando fala assim, Henry Castelli, o Castelli está remetendo a uma pessoa que já morreu. E a Bíblia está dizendo que a memória dele jaz no esquecimento. Não é contraditório isso? E eu estou falando desse, porque eu conheço e trabalho com ele. Mas existem outros artistas e atores, até jogadores, que acabam fazendo isso para ter sucesso e fama nessa terra. A Bíblia, ela não para por aí não. Olha o que diz a palavra de Deus. Isso é só para a gente ver a profundidade. O texto continua dizendo, olha essa parte do verso 6. Olha o que está escrito aqui. Amor, ódio, inveja, para eles já o quê? Pereceram para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Irmãos queridos, isso aqui é muito forte. Isso é muito forte o que está dizendo a palavra. Porque veja, tem pessoas que acreditam que a pessoa vem vingar a morte dela. Tem gente que acredita. Está vendo? Voltou para poder te atormentar. Está vendo? Você que fez isso, a pessoa está voltando aí para te atormentar. E por isso que você não tem paz. E tem gente que acredita nisso. A Bíblia está dizendo que ele não tem mais o quê? Amor, não tem ódio e não tem o quê? Inveja. Por quê? Porque no verso anterior está dizendo que a memória dele jaz aonde? No esquecimento. Então não tem como uma pessoa que morreu ter ódio, ter amor, ter inveja, ter sentimentos humanos. Mas isso é tão terrível, sabe por quê? Porque quando a gente era criança, eu me lembro perfeitamente disso, nós tínhamos um desenho, diversos desenhos, mas um dos desenhos que tinha na minha época, de criança, tinha um desenho que era assim, talvez os mais velhos vão se lembrar. Tinha o Gasparzinho, o fantasminha camarada. Tinha ou não tinha? O filme que mais fez sucesso na década de 90 chamava-se Ghost, do outro lado da vida. O cara morre e ele começa, o Patrick, o personagem, principal. O outro? Vamos usar o outro? É isso? Ok. Então imaginem que nesse filme Ghost, milhões de pessoas na face da terra, porque ele foi passado em diversos países do mundo, aprenderam que a pessoa sai do corpo e ela começa o quê? Começa a atormentar a namorada, que vai se casar com outro. Era assim que o filme mostrava.
A pessoa olhava e tinha as sensações humanas de que ela é minha namorada, mas como é que está com outro? E veja, nós lemos que o amor e a inveja e o ódio não existe mais na pessoa que morreu. E neste filme, eles tentavam colocar na nossa mente que a pessoa que morre, ela tem as sensações, ela tem as impressões, ela tem sentimentos. Olha que mentira! Mas que milhões de pessoas foram impactadas por ela e passaram a acreditar de que quando você morre, você vai para uma outra vida e você pode influenciar na vida dos que estão vivos. Sabe, irmãos, essa condição dos mortos é uma condição em que determina de fato se nós vamos superar os desafios dessa vida quando nós perdemos alguém, ou nós vamos debruçar numa falta de esperança, falta de expectativa, e para muitas pessoas, sabe o que será? Muitas delas, depressão, tristeza profunda e até a morte também. Porque não existe esperança nessa terra para a morte, seja qual for as vertentes ou matrizes religiosas que você procurar. Porque a única esperança que nós temos é a palavra do Senhor, dizendo para mim e para você nesta noite, que os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco tem aqui nessa terra alguma atividade ou alguma ação. Pensem comigo uma coisa, o avião da Air France saiu aqui de São Paulo e foi para a França. Só que ele, infelizmente, caiu no oceano. E ele caiu numa profundidade que não há possibilidade de resgatar nada. Alguns corpos, algum tempo depois, eles foram resgatados. Mas a maioria dos corpos ficaram presos no cinto de segurança e submergiram junto com a aeronave. Eu pergunto para vocês, a família dessas pessoas que tiveram esses entes queridos, que não tiveram esses entes queridos para serem sepultados, como é que vivem essas pessoas até hoje, desde 2010, quando caiu esse avião? Porque o que mais nós queremos quando alguém morre, e a Covid mostrou isso para a gente, né? Quantas pessoas morreram e a gente não teve possibilidade nem de chegar perto, de se despedir, que é uma maneira da gente, quem sabe, acalentar um pouco a perda de você ter o último momento de sepultamento, de estar ali e tudo mais. E isso traz, logicamente, um consolo para a gente, porque a gente está vendo a pessoa sendo enterrada ali. O fato é que essas pessoas que perderam no avião nunca tiveram os seus entes queridos para poder sepultá-los. Eles foram sepultados nas profundezas do mar. Eu não sei qual foram as reações dessas pessoas. Eu não sei no que elas acreditam. Eu só sei de uma coisa, se elas se agarraram na palavra de Deus, na fé e na perspectiva que Deus nos coloca, eu tenho certeza que se elas crerem de todo o coração, um dia, quando Jesus voltar em poder e grande glória, eles verão esses queridos que desceram as profundezas do mar com aquele avião, ressuscitados com poder e grande glória. Porque essa é a esperança que Jesus nos dá. Mas o texto continua dizendo, olha o que ele diz. Eu gosto muito desse texto. Esse texto é maravilhoso. Pena que muitas pessoas não se detêm nesse texto. Vai, pois, come com alegria o teu pão, verso 7, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que ama, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a porção nesta vida pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo, olha esse verso 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, olha aqui, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem o quê? Então, como que uma pessoa pode dizer
que a pessoa vem e psicografa uma carta para outra. Porque o texto está dizendo que não há projetos, não há obra, nada, absolutamente nada. E o texto está dizendo que a gente deve viver a vida bem enquanto nós estamos vivos. Enquanto o fôlego de vida está aqui, você está soprando, e você está interagindo, e você está falando. Porque na hora que você morre, jaz no esquecimento. Aí Lázaro morreu. Marta e Maria chorando a morte de Lázaro. E Lázaro está ali já há 3 dias, indo para o 4º dia. Já em estado de putrefação, já estava o cheiro horrível, mal. E aí Jesus chega. E quando Jesus chega, Jesus fala a coisa mais completa do que a Bíblia diz, desde Gênesis e Apocalipse. Jesus fala assim, quando Marta e Maria chegam para ele e dizem, olha, Lázaro morreu, Jesus fala o quê? Jesus fala que ele morreu? Não, o que Jesus fala? Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo. Preste atenção, Jesus trata a morte como um sono. E veja, você já dormiu uma noite ou um dia, você já dormiu a ponto de você falar assim, meu Deus, eu dormi 8 horas direto e eu não acordei por nada, que sono profundo foi esse? Esse sono profundo que você teve, que eu tenho muitas vezes, é mais ou menos aquilo que a gente pode imaginar e que Jesus trata como o sono da morte. Que você fala assim, meu Deus, eu dormi todo esse tempo. E eu não me lembro de nada. Pode estar fazendo o barulho que for, eu não acordo. Porque eu estava ali, dormindo, soberano. E Jesus fala assim, Lázaro dorme e eu vou acordá-lo. Porque o que aconteceu com Lázaro é para a glória de Deus. E aí Jesus chega lá no túmulo de Lázaro, ou na casa de Lázaro, e ele fala, qual foi a palavra de Jesus? Lázaro, vem para fora. Por que é que Jesus falou para Lázaro ir para fora? Porque Jesus tem poder entre a vida e a morte. Porque foi Ele quem nos criou. A palavra de Deus diz que Jesus estava na criação. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação. E Jesus, como é o autor da vida, Ele tem poder para dizer assim, ó, Lázaro, vem para fora. Porque Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a vida, sobre tudo. E quando Ele dá uma ordem, é impossível as coisas não acontecerem. Porque o nome e a pessoa de Jesus tem um poder impressionante nessa terra. E nós estudamos essa semana sobre isso. O nome de Jesus, ele exerce um poder tremendo nessa terra. E Ele virá com poder e grande glória para fazer o quê? Para ressuscitar aqueles que morreram crendo de que Ele é a ressurreição e a vida. E assim como eu ressurgi, Jesus diz, nós também ressurgiremos em poder e grande glória. Paulo diz assim, que muitas pessoas não conhecerão a morte. Sabia disso? O apóstolo Paulo fala que um grupo de pessoas, eles não conhecerão a morte. Já pensou esse privilégio de não conhecer a morte? A Bíblia tem alguns exemplos, não tem? Quem não conheceu a morte na Bíblia? Enoque, que foi trasladado aos céus. Elias também não conheceu a morte. E eles representam aqueles que um dia, nessa terra, pela volta de Jesus a este mundo, também não conhecerão a morte. Se Jesus viesse nesse exato momento, nós não conheceríamos a morte. Não passaríamos pela morte. O fato é que Jesus virá, e quando Ele vier, Ele dará uma ordem, a palavra de Deus, ressoar a trombeta de Deus, e a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro em poder e grande glória. Louvado seja Deus por isso. Sabe, irmãos, essa é a maior esperança que nós precisamos acalentar todos os dias da nossa vida. E nós precisamos ensinar outros também. Nós precisamos ajudar outras pessoas a terem a mesma esperança e a mesma expectativa. Porque quando você prega essa palavra, quando você fala do que diz Deus a respeito da condição dos mortos e a expectativa que Ele nos eleva, traz muito mais sentido e traz muito mais alento para a nossa vida e nos faz até caminhar melhor nessa trajetória de vida, mesmo tendo perdido alguém muito querido, porque nós almejamos um novo céu e uma nova terra, e temos a certeza de que aqueles que morreram em Cristo vão ressurgir para nós reencontrarmos com eles. Olha a diferença, irmãos. Isso muda completamente. Os faraós acreditavam que quando eles morriam, eles eram mumificados e eram colocados nos sarcófagos e ali eram colocados toda a sua riqueza, porque os faraós acreditavam que o quê? Que quando eles voltassem à vida novamente, eles voltariam de que maneira? Poderosos, não é? Essa era a mentalidade, era a crença dos faraós, dos egípcios. Então veja que essa ideia de que o ser humano não morre, não é de hoje, é antiga. Mas a palavra de Deus diz que os mortos não sabem coisa alguma. Não tem amor, não tem sentimento, não tem ódio. A história do Ghost lá é mentira, a história do Gasparzinho também é mentira, e por aí vai. Eu não tenho tempo para dizer para você o que está por trás de tudo isso. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele desceu, ele foi expulso do céu. E a obra que ele faz nessa terra é enganar a mim e a você. A minha mãe conta uma história, que quando ela estava com 18 anos, a mãe dela morreu nos braços dela, lá no Pernambuco, na cidade de Timbaúba. Ela já tinha perdido o pai, mas o que impactou mais foi o fato da mãe dela ter morrido nos braços dela. Com 18 anos, minha mãe veio para São Paulo. Conheceu meu pai, se casou com meu pai. E em 1974, houve uma campanha evangelística na região que eu moro, a região da Pedreira. E nessa campanha evangelística, o meu pai foi convidado para estar lá nessa campanha. E quando ele chegou em casa, ele avisou para minha mãe, olha, nós vamos assistir uma campanha evangelística de uma igreja aqui perto. Minha mãe falou assim, não, eu não vou. Porque nesse período, os meus pais frequentavam a Umbanda. Só que aquele irmão, sincero, que eu tenho muito apreço por ele, infelizmente ele hoje dorme o sono da morte, já morreu, mas ele morreu na esperança da volta de Cristo Jesus. Irmão Salvador, querido irmão Salvador, foi ele que convidou meu pai. E a minha mãe não queria ir. E um dia, foi o meu pai a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez foi que minha mãe conseguiu ir. Minha mãe diz que do local de minha casa até o local onde estava acontecendo a conferência evangelística, ela teve náuseas. Ela foi atormentada para não chegar até lá. Mas quando ela chegou naquele lugar, ela foi impactada pelos ensinamentos da palavra de Deus. E nesses ensinamentos da palavra de Deus, houve uma abertura da visão dela com relação ao que diz Deus. E ela começou então a ter vontade, sede de ouvir mais sobre Deus. E ela começou então aí não só 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o dia em que minha mãe desceu as águas batismais em 1974. Eu tinha 2 anos de idade. Mas um dia minha mãe estava lavando a roupa ali no tanque, e ela disse que virou o olhar para a direita, e ela viu a mãe dela assim, ó, do lado dela, a imagem da mãe dela. E como ela já conhecia a palavra,
como ela já estava estudando a palavra, já tinha tido os estudos bíblicos, minha mãe disse assim: arreda-te de mim, Satanás, porque eu sei exatamente quem é você. Sim, irmãos queridos, o diabo tem sim poder para personificar qualquer pessoa e impressionar a gente, para a gente acreditar que é o nosso ente querido. O diabo tem sim poder para escrever cartas psicografadas, dizendo que é seu filho, é sua filha, é seu marido, é sua esposa. Ele tem sim poder para fazer isso. E ele tem feito isso, enganado milhões por aí. Mas louvado seja Deus, porque nessa noite você veio aqui para ouvir a verdade do Senhor. Porque tudo isso é mentira, são obras do diabo para enganar os filhos de Deus, os sinceros do Senhor, e nós estamos aqui sobre o manto da justiça do Senhor, protegidos por Ele, abrindo a nossa mente, nosso entendimento, para nos dar a certeza absoluta que nós estamos nos braços do Senhor, seguros, e aconteça o que acontecer conosco, nós somos do Senhor. Ele morreu por mim e por você, o preço foi muito alto. Não para a gente ficar acreditando nessas coisinhas, mas para nós acreditarmos que Jesus virá com poder e grande glória, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero estar neste lugar, e eu oro para que você também esteja. Que Deus abençoe você nesta noite, você que veio aqui. Que essa mensagem cale fundo ao seu coração, e que você saia daqui na certeza de que um dia nós estaremos face a face com Jesus. E Ele devolverá aqueles que porventura a morte foi nos tirada, as pessoas queridas que nos foram tiradas, Jesus nos trará de volta e entregará a todos aqueles que um dia nós amamos, vivemos com eles, e eles deixaram saudade no nosso coração. Mas essa saudade não é eterna, é passageira, e Jesus fará isso no novo céu e numa nova terra que está sendo preparada para mim e para você. Vamos ouvir uma música, e essa música então vai também falar ao meu coração um apelo especial. E em seguida nós vamos orar juntos, consagrando e entregando a nossa vida ao Senhor. Os fiéis buscarão.
Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, porque essa igreja nessa noite abriu as portas para nós ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Pai querido, porque este lugar de adoração, ele é um local onde nós suplicamos que o Senhor se manifeste aqui. Quando nós cantamos louvores, quando nós abrimos a Tua palavra, tudo isso é para poder invocar a Tua presença neste lugar. Nós não somos merecedores de nada, mas como nós confiamos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por Ele nós somos perdoados e lavados e purificados no sangue do Cordeiro, nós viemos essa noite aqui crendo de que o Senhor se manifestou e se manifesta nesse lugar. Obrigado, para a honra e glória do Teu nome, Pai, por isso. E quando a Tua palavra é aberta, ela traz consolo para a gente, ela traz conforto, ela traz a possibilidade de nós enxergarmos além do que as pessoas estão vendo por aí. E isso nos dá um sentido de importância, um sentido de que nós estamos caminhando no trajeto, na segurança de que o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. Obrigado por isso, Pai. Aqui os Teus filhos vieram. Tu conheces cada um dos Teus filhos que estão aqui. E nós queremos suplicar nesta noite que a Tua bênção esteja sobre cada um deles. Sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida de cada um que está aqui, das suas famílias aqui representadas. E o Senhor nos chamou que, ao ouvirmos essa palavra e esse discernimento, o Senhor agora nos convoca para nós sairmos daqui e ajudarmos outros a terem a visão espiritual que nós aprendemos nesta noite. Para que as pessoas que estão lá fora, sejam qualquer pessoa que nós conhecemos e que precisa ouvir essa palavra, que o Senhor nos ajude a sermos porta-vozes do Senhor aonde nós formos. E tirarmos muitas pessoas que estão aí nas garras do inimigo. Obrigado, Pai querido, por esta noite. Pedimos que o Senhor nos acompanhe de volta aos nossos lares, nos leve em paz e segurança, e nos dê uma semana feliz na Tua companhia, onde nós possamos estar felizes, porque temos um encontro com o Senhor nesta noite, e queremos ter todos os dias dessa semana, até a breve volta de estarmos aqui, neste santo lugar, para Te adorar na beleza da Tua santidade. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém, ó Deus. Vamos em paz com Deus, com a mensagem no coração. Cante conosco o hino Em Paz Eu Vou. E na medida em que estivermos cantando, se dirija ao seu lar com a mensagem de hoje guardada no seu coração. Vamos cantar, todos juntos. Cantando. Deu certo aí?